Irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 5 de setembro, 22ª semana do Tempo Comum. E eu quero te convidar a meditar comigo a palavra. Mas antes de tomá-la em mãos, vamos pedir a Deus que esteja entre nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, nós vamos tomar o Evangelho em mãos. O Evangelho que está em Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, eu acho muito bela essa cena da pesca milagrosa, a primeira pesca milagrosa que Pedro, João, André e Tiago têm a oportunidade de realizar ali na presença de Jesus e dos demais irmãos. Essa pesca em si é o primeiro contato deles com Jesus. Nós sabemos que André já havia visto Jesus quando este foi batizado por João Batista, e foi ele quem o apresentou aos demais. E agora eles percebem de fato o poder de Deus, o poder de Jesus agindo ali diante deles. Mas vejam, é tão interessante, Jesus quis subir na barca de Pedro. Jesus, ele quer entrar na vida de cada um de nós. Ele quer subir na nossa barca. Ele precisa ter um posto de comando na nossa vida. Ele precisa ter um lugar de excelência. Quando Jesus entra em nós, sobretudo pelo batismo e depois pelo incremento da nossa fé ao longo da nossa vivência cristã, Jesus precisa cada vez mais ocupar o lugar de destaque na nossa história. Nós precisamos um dia chegar ao ponto de dizermos, como Paulo, depois de nos entregarmos ao Senhor com toda a profundidade, com toda a alegria, devoção e sinceridade, nós precisamos, como Paulo, dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, Ele ocupa o lugar central na minha vida, ocupa a maravilha que é a minha história. E vai curando, e vai restaurando, e vai fazendo acontecer os seus milagres. Mas Ele precisa ocupar o lugar de destaque. E por quê? Porque deste lugar principal e destacado da minha vida, o Senhor, através de mim, vai continuar a ensinar as multidões. Jesus se sentou na frente da barca de Pedro, que estava um pouco afastada, às margens do mar, e ensinava os irmãos. Depois da pregação, em gratidão a Pedro por ter permitido que Jesus estivesse ali, sentado na barca, ele mandou que fossem para águas mais profundas. Ora, o Senhor entra na nossa vida, o Senhor vai crescendo cada dia mais, segundo a nossa liberdade e aceitação da sua palavra, mas num determinado momento o Senhor precisa nos mostrar
o seu milagre, a sua graça, para que a nossa fé cresça ainda mais. Mas para isso, Jesus precisa que nós avancemos também na nossa vida de fé. Quantos são os cristãos que têm uma vida de fé medíocre? Que acham que ser cristão é simplesmente ter ali 2, 3 minutos de oração, ir à missa uma vez por ano ou quando falece alguém, e que assim eles vão ganhar o céu. Não, eu preciso avançar para águas mais profundas. Porque os grandes peixes não se pescam às margens do lago. Os grandes peixes correm o risco de ficarem encalhados nas águas rasas. E é por isso que eles estão nas águas profundas. Estes grandes peixes são as grandes graças que Deus quer derramar na minha e na sua vida. E eu preciso ir atrás dessas graças. Deus tem muito para nós. Nós nos contentamos com migalhas. Tanta gente que vive de migalhas. E Deus quer o maior, Deus quer o melhor, Deus quer abundância. Eu não estou falando de abundância material, porque muita gente agora com essa teologia da prosperidade que quer prometer a vida plena nesse mundo, isso não existe, isso não faz parte do Evangelho de Jesus, não faz parte da pregação do Senhor. O Senhor vai nos dar graças abundantes para que nós trabalhemos neste mundo para chegar aos céus. Ele não vai deixar faltar nada a nós, sobretudo espiritualmente, se nós literalmente avançarmos para as águas mais profundas. E hoje eu quero te fazer esse convite, a avançar para águas mais profundas. A ouvir Jesus dizer, este é o caminho, vá por aqui, siga as minhas ordens e serás feliz. Qual foi a atitude de Pedro, depois de ver aquela pesca milagrosa? Ele que durante toda a noite havia lançado as redes e não pescou nada, caiu aos pés de Jesus e pediu que Jesus se afastasse dele porque ele era um pecador. Caríssimos, Jesus veio justamente para nós, os pecadores. Eu quantas vezes celebrando a Eucaristia, tenho essa graça de celebrá-la diariamente, quantas vezes celebrando a Eucaristia, eu bati no peito e disse para Jesus, Senhor, que viste em mim? Afasta-te de mim, eu não sirvo, eu não sou bom, eu não correspondo ao teu amor como o Senhor espera que eu corresponda. E sempre, de um modo ou de outro, o Senhor me devolve a esta pergunta a resposta. Eu te escolhi, eu te capacitei e capacitarei. Não tenhas medo, eu estou contigo. Tu és meu. E são essas palavras que Jesus hoje diz a ti. Não tenhas medo, vá, lance as redes. Não tenhas medo, eu estou contigo. E por quê? Porque tu és meu. Agora, receba a bênção final. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.